Paz do Senhor, amados irmãos, pastores. Este é o canal Falando de Pastor para Pastor. O pastor Leomar Ribeiro, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Santa Maria, Campo de Maringá. Queremos hoje trazer uma palavra do trono de Deus para o teu coração, depois da vinheta. Muito bem, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra diretamente do trono de Deus para os nossos amados pastores. Para você, meu amigo pastor, que está passando por alguma dificuldade, porque nós todos somos carne, meus irmãos, e nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas lutas que os nossos irmãos do passado passaram. Mas antes, meus irmãos, eu queria desejar a todos vocês um feliz 2023, de muita paz, de muita alegria, de muita saúde. A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes sendo o tetrarca da Galiléia, o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites e Lisânias, o tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João Batista, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e faça os seus caminhos retos. Muito bem, meus irmãos. Esta palavra é bem conhecida no nosso meio pastoral, porque nós temos que ter um contato direto com a palavra de Deus. Então todos vocês, pastores, meus amigos, conhecem essa passagem. Essa passagem fala, meus irmãos, de um homem ao qual Jesus Cristo falou que dentre os homens nascidos de mulher não houve maior que o profeta João Batista. Meus irmãos, queridos irmãos, preste alguma atenção nestas palavras, porque nós vamos tirar para a nossa vida alguns ensinamentos que vão ser de profundo, irmãos, profundo conhecimento para nos ajudar na nossa vida ministerial. A primeira coisa que me chama a atenção, que quando o nosso amado irmão escreve estas palavras no tempo de João Batista, reinava ali Pôncio Pilatos, Tibério, também reinava Herodes, o seu irmão Filipe. Esses irmãos eram os que na época governavam naquele tempo que João Batista começou a pregar a palavra de Deus. Também na parte religiosa existia os dois sacerdotes, Anás e Caifás. E então, meus amados irmãos, o que me chama a atenção, o primeiro ponto para a minha vida e para a tua vida, é que a palavra de Deus não veio a governantes. A palavra de Deus, ela não veio
aqueles que se achavam os religiosos da época, que se achavam que eram os melhores, que eram os mais santos, que eram os mais espertos, que eram os teólogos. A palavra de Deus veio a um homem que estava no deserto. A palavra de Deus, irmãos, ela não veio para aqueles que possuíam muito dinheiro naquela época. Não veio para aqueles que se achavam os mais poderosos. A palavra de Deus veio para um homem, para uma pessoa que estava com o seu ministério sendo pregado em um deserto. Para quantos eu falo agora que estão num deserto, que estão em campos pequenos, que às vezes não tem nem um gafanhoto e nem um mel dentro da sua casa, mas estão ali pregando, preparando o caminho para uma igreja que vai subir. Estão ali sem nenhum amigo, porque o nosso ministério pastoral, ele é um ministério só. Paulo mesmo cita: todos me abandonaram e só Lucas está comigo. O próprio Deus, quando se apresenta a Moisés estava no momento lá no deserto, sozinho, só ele e algumas ovelhas que ele cuidava, e que nem eram dele, eram do seu sogro. E Deus se apresenta para Moisés no deserto. Na hora de mais dificuldade na nossa vida, é a hora que Deus se apresenta para nós, que a palavra de Deus vem. Não foi para os religiosos daquela época, não foi para os ricos, os milionários, os poderosos daquela época. A palavra de Deus veio para um homem chamado João Batista. Para você, meu amado pastor, que se sente como João Batista, por muitas vezes encontra um sistema para fazer a vontade do Senhor. Para você que muitas vezes é julgado como duro, incompreendido, às vezes até pelos colegas, pelos próprios amigos, Deus tem um compromisso contigo. E a palavra de Deus vem para esses que querem fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus vem para aqueles que querem um compromisso com a verdade. A palavra de Deus, irmão, vem para aqueles que obedecem, para aqueles que não importam de perder o pescoço. A palavra de Deus vem para aqueles que se colocam na brecha. É o primeiro ponto que eu aprendo. Agora, de onde vem a pregação do profeta João? A Bíblia fala, meus irmãos, que no versículo 4, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus que nós pregamos tem que sair da Bíblia. Não pode ser da nossa mente, não pode ser dos livros. Irmãos, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé. Nós não podemos, irmãos, tirar a Bíblia dos nossos escritórios. Nós não podemos tirar a Bíblia da nossa vida. A pregação que tem que ser no nossos púlpitos tem que ser cristocêntrica, tem que vir daqui. A nossa pregação tem que vir da Bíblia. Nós não podemos, irmãos, trocar a Bíblia por outras coisas. Nós não podemos tirar a Bíblia de nossas igrejas. Lembrem-se, irmão, lembrem-se, eu aprendi uma coisa: na multiplicação dos pães, é 5 pães e 2 peixinhos. É mais Bíblia do que louvor. É mais palavra. Nossos cultos, irmãos. Lembrando, irmãos, que aqui fazia 400 anos que a Bíblia não era pregada, que a palavra não era pregada. Fazia 400 anos que tinha louvor, tinha adoração, tinha tudo, sacrifício, mas não tinha pregação da palavra de Deus. E João Batista começa aqui pregando a palavra de Deus, atingindo a todos, irmãos, grandes e pequenos, poderosos, pobres. A palavra de Deus, ela atinge a todos, irmãos. E o que a palavra de Deus provoca? Ela provoca
uma transformação. O evangelho, ele é transformador, meus irmãos. Lembra daquela mulher no poço, quando ela tem um encontro com Jesus? Ela tinha 5 maridos e sai dali transformada. A pregação da palavra de Deus, ela tem que ser transformadora. Outra coisa que me chama a atenção, eles fizeram uma pergunta: que faremos? A pregação provoca arrependimento, mas o arrependimento vem da pessoa. Eu até acho bonito quando alguém sai lá do púlpito e vai lá e pega a pessoa pela mão e traz na frente, sem a pessoa pedir. Mas é mais lindo ainda quando a pessoa vem correndo do seu lugar e se joga aos pés de Cristo no altar. Quando Pedro pregava, as pessoas perguntavam: que faremos? Então ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação produz arrependimentos, irmãos amados. Glória a Deus. Por isso, o pastor tem que saber que a mensagem ainda vem de Deus. O pregador tem que saber que a mensagem, ela deve ser extraída da palavra de Deus e provocar uma transformação nas pessoas, um arrependimento. Outra coisa, meus irmãos, você é o que prepara o caminho do Senhor. É você que prepara a igreja para o arrebatamento. Nós somos pessoas que preparamos uma igreja para o arrebatamento através da nossa vida, através da minha vida. Sou eu que mostro o caminho do Senhor para a igreja, através da minha pregação, mas muito mais através da minha forma de viver, do meu testemunho. Porque a Bíblia diz: escolham entre vós homens de boa reputação, testemunha, que andaram com Jesus Cristo. Nós somos testemunha, irmãos, e não pode haver testemunha falsa. A testemunha tem que falar o que viu. O que viu. Paulo disse: o que de mim ouviste, o que vocês viram, ensina a outros. Esta palavra que eu deixo para 2023. Não importa o deserto que você está, não importa se na tua casa não tem nem gafanhoto e não tem nem mel, mas que esteja a palavra de Deus na sua vida. É isso que eu deixo para você, meu amado pastor. Por isso que eu fiz esse canal, falando de pastor para pastor. O apóstolo Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Sabendo, meus irmãos, que o pregador, ele não é um animador de plateia. João Batista não era um animador de plateia. Ele pregava com seriedade e fazia com que as pessoas rasgassem suas roupas e se arrependessem. Nós não viemos, irmãos, para alegrar a plateia. Nós não viemos para buscar fama. Nós não viemos, irmãos, para conquistar riquezas. Nós viemos para conquistar pessoas para o reino de Deus. Lembre-se, meu amado irmão, não importa se você pagar com a vida. O que importa é que você entre no reino do céu conduzindo um povo zeloso e de boas obras. Deus abençoe. Continue ouvindo este canal, continue me ajudando, compartilhando, meus irmãos. Eu até costumo dizer aos meus amigos: olha, se alguém não compartilhar ou não curtir, o que importa é que essa palavra alguém escute. Alguém escute e guarde no coração para não pecar contra o Senhor. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.